Yes, yes. Hoje é o dia que o Senhor fez para você. Amém. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Deixa eu só ligar minha caixinha aqui. Music play mode. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Deixa entrando aí o pessoal. Amém. Vai curtindo aí esta live, meu irmão. Minha irmã, você que vai chegando aí. Obrigado por sua presença. Sua presença é importante aqui nesta live, amém? Você é importante para Deus. A palavra de Deus é importante para as nossas vidas. Amém? Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vamos à lição de hoje que vai dizer: na hora do aperto. Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Mateus, capítulo 20, verso 7. A parábola lida dos que fala sobre o reino de Deus e a sua relação de encontro com o ser humano, mas nos fala também sobre o Deus deste reino, figurado pelo dono das terras. O povo de Israel é conhecido um povo agropecuário. Mesmo durante o governo do Império Romano deste tempo, grande parte dos profissionais de Israel estavam envolvidos com a terra ou com o gado. Aqueles que não tinham terras mais comumente eram militantes, escravos ou trabalhadores diários. Esses últimos eram homens livres, pobres que não possuíam terras. Por isso se colocavam na praça ou no templo todos os dias para trabalhar pelo valor definido por um dia de trabalho. Aleluia. Pense num trabalhador diário que sai de casa logo ao nascer do sol para poder trabalhar nas 6 às 18 horas, mas chega às 9 da manhã e ninguém o contratou. Ele continua assim até às 3 e ainda até às 17. Ele não havia sido contratado, o que faz um homem ficar debaixo do sol por um dia todo sem que ninguém o contrate, senão a necessidade do sustento daquele dia. O dono das terras contratou o homem às 17 horas, mas na hora do pagamento decide dar-lhes o que ele merece, mais o que ele precisa, e faz o trabalho de um dia inteiro de trabalho. Isso é graça. Aleluia. Glória a Deus. A graça de Deus te alcança, meu irmão. Se você perseverar, se você continuar, se você não desistir, a graça do Senhor vai te alcançar. A graça do Senhor vai te alcançar. Deus o conhece e sabe do que você precisa. Mesmo que já sejam as 17 horas do relógio da sua vida, Ele ainda pode fazer grandes coisas por você, porque Ele é cheio de graça. Aleluia. Pode parecer que está chegando o fim. Pode parecer que não tem mais tempo. Mas Ele é o dono da lavoura. Ele ainda tem graça para ti. Ele é abundante na sua graça. E Ele ainda pode te alcançar. Pode parecer que é o fim, mas mesmo assim Deus vem te encontrar. O tempo não é igual para todos. Para um pode chegar o momento, e para você pode ainda faltar um tempo. Mas não desista, Ele tem graça para te dar. Aleluia. Não importa que hora seja no seu relógio, Deus sempre pode te surpreender. Ele pode te surpreender, meu irmão. Pode parecer que é o fim, pode parecer que já passou a sua hora.
Pode parecer que o dia já está acabando e você não vai ter nada. Pode parecer que ele te esqueceu. Pode parecer que não tem mais jeito. Mas a graça dele te alcança. A graça de Deus. Ele tem graça para te alcançar. Você pode estar vendo o relógio dos outros marcar a hora e acontecer. E o seu passa horas e horas e você tá aí, no sol, no sofrimento, num tempo de angústia. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá. Aleluia. A sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Só não desista, persevere, continue. O sol está escaldante, está querendo desistir, está com fome, está com sede. Não desista. O dono da seara vai chegar. Se alegre com a vitória do outro. Se alegre com o outro. Se alegre. Tenha fé. Persevere, não desista, porque a tua hora chega. Vamos à leitura de 2 Crônicas, capítulo 28 ao 30. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 28. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso do vale do filho de Rinom, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrados de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incensos dos altos e dos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro. Aleluia. Uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida, porque Pecar, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens beliscos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. E Zicrim, varão potente de Efraim, matou a Macés, filho do rei, e a Azicrão, mordomo, e a Elcana, o segundo depois do rei. Aleluia. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram despojos para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que irado-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes como uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vos cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não vos
não vós mesmos aqueles que entre eles os quais há culpa contra o Senhor, vosso Deus? Agora, pois, ouve-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então, alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joana, Berequias, filho de Mesilemote, e Jeiquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Radalai, se levantaram contra os que voltavam da batalha. E eles lhe disseram: não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à vossa culpa contra o Senhor vós atentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e os despojos diante dos maiorais e de toda a congregação. Aleluia. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram dos despojos, e todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram e os calçaram, e lhe deram de comer e de beber, e os ungiram, e todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e os levaram a Jericó, às cidades das palmeiras. E seus irmãos depois voltaram para Samaria. Naquele tempo o rei Acais mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá, e levaram presos em cativeiro também os filisteus. Deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, e Aijalon, e Gederote, e Socó, e os lugares da sua jurisdição, e Timiná, e os lugares da sua jurisdição, e Ginzó, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Aleluia. Porque o Senhor os humilhou a Judá, por causa de Acaz, rei de Israel, porque Acaz desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele a Tiblat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor, e da casa do rei, e dos príncipes, e deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz. Aleluia. Bom dia, Lucineide, Deus abençoe. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, que lhe sacrificarem, para que me ajudem. Porém eles foram a sua ruína, e todo Israel. Aleluia. E ajuntou a Acaz os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso e outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro das histórias dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Vamos ao capítulo 29, 2 Crônicas 29. Vai curtindo aí, meu irmão, esta live, amém? Deus abençoe. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor, e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor,
Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e o desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós os estáis vendo com os vossos olhos, porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas, e nossas mulheres estiveram por isto em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, aleluia, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Aleluia. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos do Coatitas, e dos filhos de Merarim, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas Joá, filho de Zimá, e Éden, filho de Joá, e dentre os filhos de Elisafá, Sirim, e Jeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Remá, Jeiel e Simei, e dentre os filhos de Jedutom, Semaias e Uziel. Aleluia. E ajuntaram seus irmãos, e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Aleluia. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor, para purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês, primeiro, e ao 8º dia do mês, e vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor, em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês, acabaram então, entraram para dentro ao rei Ezequias, e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Aleluia. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade, e subiu à casa do Senhor, e trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário, e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecem sobre o altar do Senhor. Aleluia. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Aleluia. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhe impuseram as mãos. E os sacerdotes o mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado para se fizessem aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mãos de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que oferecesse um holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantava o canto e as trombetas tocavam. Tudo isso até o holocausto se acabar. Aleluia.
E acabando de oferecer, o rei e todos os quantos com ele se acharam de prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e louvavam com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: Agora vós consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvores à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvores, e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocaustos para o Senhor. Aleluia. Houve também de coisas consagradas, 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos os levitas os ajudaram, até a obra se acabar, e até os outros sacerdotes se santificarem, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu os ministérios da casa do Senhor. Aleluia. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ao capítulo 30 de 2 Crônicas. Amém? Aleluia. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porque no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes, e o povo se não tinham ajuntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei, e aos olhos de todas as congregações, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Beceba até Dar, para que viesse a celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos se não tinham celebrado, como está escrito. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e os seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles que vos escaparam das mãos dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que vos pôs em assolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vide ao santuário que ele santificou, para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos e tornarão a esta terra. Aleluia. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, de vos converterdes a ele. Aleluia. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Assé e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Aleluia. E ajuntando-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos do 2º mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que haviam em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do mês. Aleluia.
E os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Aleluia. E puseram-se no lugar segundo o seu costume, e conforme a lei de Moisés, o homem de Deus e os sacerdotes aspergiram o sangue, tomando-o nas mãos dos levitas, porque havia muito na congregação que se não tinha santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros, na Páscoa, todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Isacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por ele, dizendo: Ó Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias, e sarou o povo. Aleluia. E os filhos de Israel, como se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvavam bem alto ao Senhor, dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas, que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem, outros 7 dias celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apressaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. Aleluia. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filhos de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Esse é 2 Crônicas, capítulo 30. Vamos agora para Provérbios 13. Amém. Provérbios 13 vai dizer assim a palavra do Senhor. Aleluia. Ó filho meu, ouve a correção do seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da sua boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda ao que é sincero, ao seu caminho, mas a impiedade tornará o pecador. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Aleluia. Como é o nome dela? Qual é o seu nome? Coloca aí abaixo, que eu já oro. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. Aleluia. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Aleluia. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida, para desviar dos laços da morte, o bom entendimento da graça. Mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão aos que rejeitam a correção,
mas o que guarda a repreensão será venerado. Aleluia. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, esta live, amém? Anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Aleluia. A abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas há alguns que a se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Aleluia. O justo come até a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vou estar orando aqui por Ayla. Amém. Raira, Ayla. Deus amado, Pai querido, eu quero te entregar, Pai, a vida de Ayla, Pai, em nome de Jesus. A mãe dela, Pai, procura por oração, Pai. Senhor, que o Senhor possa ouvir, Pai, esta minha oração. Senhor, abençoa, Pai, a este bebê. Senhor, que o Senhor possa dar uma vida abundante, Pai. Senhor, que ela possa crescer, Pai. Crescer para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nenhum mal suceda a ela, Pai. Em nome de Jesus, que toda doença caia por terra agora, em nome de Jesus.
Senhor Deus, Pai amado, eu quero te agradecer, Deus, pela cura, Pai, de Francisca, Pai. Ela está em tratamento e eu creio que o Senhor pode curar, Pai. E eu já te agradeço, Pai, pela cura dela, Pai. Em nome de Jesus, ela é curada, ela é liberta, Pai, porque o sangue de Jesus há poder, Pai. E eu creio que o sangue de Jesus está sobre a vida dela, porque Jesus morreu por todos, Pai. Nenhum mal, nenhuma doença, Pai, é mais do que o teu sangue. Nenhuma doença é mais do que o teu sacrifício, Deus. Então eu te agradeço, Deus, pela vida de Francisca, Pai. Eu creio que grande livramento ela terá, Pai. Eu creio que a vida dela será para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Ela irá dar um testemunho forte, Senhor. Ela irá testemunhar, Pai, a cura que o Senhor já curou, que já libertou ela, Pai. Eu te agradeço, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém e amém. Obrigado, Senhor, por mais desta live, por cada pessoa que esteve aqui. Senhor, abençoa, Pai, cada vez mais as nossas vidas, Deus. Obrigado pela tua palavra, que possa estar adentrando, Pai, nos nossos corações. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tudo, Pai. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e as doces consolações estejam sempre contigo, com toda a tua família, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.